para lá vão, recebem subsídios, tá bom? Subsídio da alimentação, eles têm a alimentação, eles têm transportes, os transportes são sempre assegurados e têm o alojamento, o subsídio de alojamento para aqueles que habitam a mais de 60 quilómetros de distância da escola. Nós aqui, relativamente ao alojamento, nós privilegiamos sempre que os alunos fiquem na aldeia. Na aldeia existe, portanto, já algumas senhoras que alugam quartos e, ao mesmo tempo, favorece o desenvolvimento da economia local, ou seja, daquelas senhoras, e, por outro lado, preenche o vazio, muitas vezes, da própria aldeia. Ou seja, área, escola e comunidade, nós aqui somos só uns, não é? Vivemos num determinado espaço e, sinceramente, temos um bom trabalho colaborativo. Os alunos que para cá vêm, os de fora, nunca se sentem só. De qualquer maneira, temos alunos que podem comprovar. É lógico que nós fazemos um acompanhamento diário de todos os nossos alunos e é para eles que nós estamos aqui e que nós trabalhamos, no fundo, para o seu bem-estar. Não tenho assim mais nada para referir, não sei se alguém quer pôr alguma questão. Digam-me alguma coisa. Não, Júlia, não? Podes passar aí a palavra a um dos coordenadores para apresentar os cursos e vamos prosseguindo. E depois, se surgirem questões, houve aqui uns problemas nas nossas gravações e nos nossos vídeos, mas já está online outra vez, por isso já está a decorrer o vídeo direto do Zoom e agora... Passamos aqui, Susana? Sim, Susana ou Raminhos, tanto faz. Raminhos, queres ser tu primeiro? Raminhos, serás tu. Ok, então começo primeiro por agradecer e depois por fazer um pequeno enquadramento o curso de fotografia, o técnico de fotografia numa escola que tem um nome que se chama Escola Profissional de Arqueologia. Parece que que não tem nada a ver, mas está tudo relacionado. Isto porque a fotografia é um processo de registro, mas não serve só à arqueologia, serve também para outras funções, mas a verdade é que a arqueologia e a fotografia elas estão relacionadas, até porque a arqueologia é uma ciência que estuda de uma forma mais popular coisas já passadas, ou seja, registros e coisas que foram deixadas para trás, e a fotografia faz exatamente que é a manutenção do presente para o futuro, ou seja, daqui a uns anos o tempo é uma linha contínua e ao fazer uma imagem, 2 dias depois ou 2 minutos depois aquilo já é passado e portanto existe essa relação, mas que não seja esta relação de pensamento. E depois tem outra coisa que é a arqueologia também precisa muito de fotografia, até porque no próprio curso de arqueologia também existe um módulo que é de fotografia. Pronto, isto para fazer um pequeno enquadramento da fotografia numa escola de arqueologia. Bom, o curso específico de arqueologia é um curso que tem portanto, habilita a quem frequenta este curso ou esta formação a saber trabalhar com a imagem. E o saber trabalhar com a imagem, nos dias de hoje, com a proliferação que existe de imagens, todos os dias são feitas imagens, é preciso saber o que é que se está a fazer. Fotografar nunca foi tão fácil como nos dias de hoje, até porque antigamente havia uma coisa que era a não democratização da imagem, ou seja, só mesmo quem tinha capacidades económicas é que podia ter uma máquina fotográfica, não era acessível a toda a gente e hoje toda a gente tem uma máquina fotográfica. E os equipamentos também vão evoluindo e também, como eu costumo dizer, o meu filho mais pequeno, que tem 5 anos, também é um excelente fotógrafo, porque os equipamentos todos eles fotografam. E bem,
A verdade é que a fotografia é tal como uma escrita, é preciso saber ler, é preciso, é preciso saber escrever com a imagem, e este curso o que vai permitir é que as pessoas tenham essa possibilidade de aprender, ou seja, de perceber o que é a fotografia, como é que a fotografia funciona, não só tecnicamente, mas a nível da comunicação, porque isto na fotografia existem várias formas de comunicar, ou seja, existem vários objetivos. Se for uma fotografia publicitária, tem um determinado objetivo e eu tenho que perceber qual é esse objetivo e tenho que fazer com que essa imagem vá ao encontro daquilo que é as necessidades da pessoa que encomenda o produto, ou seja, o produto o qual eu tenho que publicitar. Se for, por exemplo, um caso de uma fotografia de registro de uma peça arqueológica, eu tenho que ter outros cuidados, ou seja, eu tenho que perceber exatamente qual é a leitura da peça, eu tenho que perceber qual é a volumetria da peça, eu tenho que perceber que aquilo tem inscrições e que estão pouco visíveis e eu tenho que fazer com que a coisa, essa inscrição seja visível e para isso existem técnicas. E portanto, se passarmos depois para uma parte mais plástica, então é uma coisa que tem outras dominantes, que são outras técnicas e outras formas de pensar. Na verdade, este curso vai habilitar a que qualquer pessoa que o frequente, ou qualquer aluno que o frequente e que faça o 10º, 11º e 12º ano, porque é um curso durante 3 anos, que fique com o domínio do equipamento fotográfico e que fique com os conhecimentos de como é que eu vou trabalhar com a imagem, dependentemente do tipo de serviço que eu vou fazer. Há quem faça uma seleção entre eu sou fotógrafo de moda, ou eu sou fotógrafo publicitário, ou eu sou fotógrafo fotojornalista, não é? Mas isso, todos eles trabalham com o mesmo médium, que é a fotografia e a luz. E, portanto, o que acontece é uma especialização, mas a verdade é que a fotografia tem todo o mesmo princípio, ou seja, é a luz e a sua ausência. E sabendo dominar isso, metade do trabalho já está feito. A outra metade é exatamente a pós-produção da imagem. Bom, este curso está dividido em portanto, em 3 anos, tem uma parte, portanto, tem as disciplinas normais e depois tem as disciplinas mais técnicas e depois no fim, ou tem como prova de fogo, tem uma prova que eles vão fazer e exatamente a parte da formação em contexto de trabalho, em que os alunos são colocados em contacto direto com o mundo, com o mercado do trabalho e, portanto, é transversal, ou seja, tem um começo, um meio e um fim. Aqui, basicamente, o que nós ensinamos neste curso é o que é uma máquina fotográfica, como é que funciona a máquina fotográfica. Começamos também por fazer um pequeno desenho, mas essencial, sobre a história da fotografia, porque é fundamental perceber a história da fotografia e como é que surge a fotografia para percebermos depois os dias de hoje. E começamos exatamente pela parte mais técnica, ou seja, como é que se fotografa, como é que se muda, como é que se faz o enquadramento, o que é o diafragma, o que é o obturador, e portanto que é uma matéria que é transversal tanto na fotografia digital como analógica. Depois ramifica um pouco e trabalhamos um pouco também com a fotografia analógica e a fotografia digital. Para quem não sabe o que é fotografia analógica, é aquele suporte muito antigo em que era uma película, um plástico que era sensível e portanto as pessoas quando fotografavam não tinham logo acesso à parte de trás da câmara da imagem, tinha que ir para um laboratório e fazer a revelação e a impressão e portanto é um processo que hoje em dia parece ultrapassado, mas não, porque a verdade é que cada vez mais existe pessoas a trabalharem nesse nicho de mercado, que é a fotografia analógica, e que é um mercado que eu costumo incentivar sempre os formandos para desenvolverem essa atividade, porque a verdade é que é um mercado que está em crescendo
e é um mercado que em Portugal, porque houve um certo abandono e não há uma prática assim tão grande da execução profissionalmente da fotografia analógica, e portanto quem se aplicar, e claro que isto é preciso estudos, é preciso tempo e prática, mas que estávamos há pouco a falar sobre as oportunidades de negócio, e portanto é uma oportunidade de negócio alguém que quer investir numa coisa dessas e que siga esse caminho, claro, com todo o esforço que é necessário aplicar e com toda a dedicação que é preciso, mas é, por exemplo, uma das coisas que é importante. E, portanto, na escola também falamos sobre a fotografia analógica, até porque quem percebe ou quem domina a fotografia analógica tem também facilidade em dominar a fotografia digital, não estou a dizer que seja melhor ou pior, mas é uma continuidade, ou seja, são dois processos em paralelo que utilizam as mesmas técnicas. E, portanto, nós na fotografia, como eu estava a dizer, divide-se nessas duas famílias, analógica e digital, e depois tem o tronco comum, que é a interpretação da imagem, o enquadramento da imagem, também falamos e é um curso também muito prático, muito dado à prática, é sempre muito a executar, ou seja, são exercícios, é dada a matéria e são feitos exercícios sobre a matéria dada, não é, claro que existe a parte teórica, mas a parte teórica está muito ligada à parte prática, e portanto o que é fotografia, os modos de comunicação, o que é fotografia digital, o que é fotojornalismo, existe por exemplo um módulo dedicado só ao fotojornalismo em que são dados a conhecer fotojornalistas importantes. Pronto, eu aí confesso que também condiciono um bocado aos meus gostos, mas pronto, é mesmo assim. Mas é dado a conhecer fotojornalistas, perceber o que é o trabalho do fotojornalismo, a importância do fotojornalismo, ainda há poucos dias vimos a importância do fotojornalismo. Depois também há inserido dentro destes blocos ou destas caixas que eu não gosto muito de chamar, mas tem que se separar por secções, existe também a fotografia de moda, existe a fotografia de produto, o retrato, e depois existem coisas como, por exemplo, a semiótica ou a semiologia, em que estudamos o que é a imagem e como é que é feita a comunicação, para se entender, para eu poder, se houver, por exemplo, um comercial qualquer que quer fazer que contrata um fotógrafo que quer fazer um produto, sei lá, sobre alimentação para caninos, por exemplo, não é? E saber exatamente que tipo de imagem é que eu tenho que utilizar e perceber qual é a informação que eu tenho que passar e não estar com rodeios, porque hoje em dia a verdade é que a não especialização nas funções tem este grave problema, é que toda a gente é apta a fazer tudo, mas depois não fazem nada. E depois os resultados também não aparecem, porque a verdade é que as pessoas acham que tudo é muito fácil e é fácil, mas é necessário haver um estudo e um acompanhamento das coisas. Portanto, fotografar não é só apontar a câmera, existe muito mais trabalho para além desse. E depois existe toda a parte de trabalho de pós-produção de imagem, não é? Ou seja, nós podermos fazer desde a recuperação de imagens já que estão estragadas, em processo analógico, que nós digitalmente podemos recuperar, o arquivamento, o tratamento de arquivos, de imagens, que é importantíssimo e que muitas vezes é esquecido pela maioria das instituições e de quem possui esses arquivos em que são apenas guardados em caixas, sem que haja um cuidado, uma catalogação e uma identificação das coisas. E também existe depois, mais para o fim, uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a comunicação, ou seja, haver um intercâmbio entre a comunicação e a imagem e a comunicação escrita. E é importante que isso aconteça porque cria outra vez aquele paralelismo que existe entre a escrita com imagens e a escrita por palavras. É um curso muito completo e é um curso que, pronto,
dá-me prazer também colecioná-lo. Acho que está tudo. Muito bem. Pronto, se dizes que está tudo, então está tudo. E passamos agora à Susana, que nos vai apresentar o curso de assistente arqueólogo. Eu, como também o curso, ao contrário do Raminhos, não, o Raminhos é fundador de um curso que existe só deste ano, é o primeiro ano na escola, não é? O curso de assistente de arqueólogo já existe desde que a escola foi fundada, portanto a escola faz 30 anos este ano, portanto eu tenho sempre muitas coisas para mostrar, o que também é normal, não é? Porque a escola já tem a esforço há muito tempo, portanto eu queria partilhar uma apresentação, não sei se posso. Sim, mostra. Penso que consegues compartilhar. Ainda não, tens que Espera deixar aí. primeiro. Não é este botão. Acho que já posso. Ok, acho que está. Eu não sei se estão a ver. Sim, estamos. Pronto, então, eu quis mostrar, até porque sei que há pessoas que, até podem estar pessoas interessadas em ter os filhos a frequentar a escola, e eu vou ser um bocadinho exaustiva porque acho que o curso é tão espetacular que eu tenho mesmo que mostrar como ele é espetacular. Então, o que eu tenho aqui para vos mostrar primeiro é exatamente o que é isto do que é um assistente de arqueólogo, não é? O que é e o que é que faz. E a imagem que que estão agora a ver é uma imagem, é um cartoon de uma escavação arqueológica em que vêem imensas pessoas a trabalhar e na realidade é exatamente o exemplo, né, é o exemplo máximo de uma escavação e segundo a Agência Nacional para a Qualificação do Ensino Superior, o que é então assistente de arqueólogo? O assistente de arqueólogo é esta grande fase, é aquele que é capaz de executar, sob a orientação de um arqueólogo, ações conduzentes à investigação, registro, análise e conservação de sítios e materiais arqueológicos através da utilização de equipamentos e aplicação de técnicas necessárias para a execução de trabalhos de escavação, prospecção, topografia, cartografia, desenho, fotografia, conservação e restauro de bens arqueológicos. É uma frase assim, um prazo bastante longo, mas que eu acho que esta imagem representa bem, porque o que eles dizem é que sobre a orientação de um arqueólogo, que será então esta pessoa que está ali a correr pela escavação, porque é isto que um arqueólogo faz, o arqueólogo tem que saber tudo o que se passa numa escavação, mas não o pode fazer sozinho. E exatamente porque não o pode fazer sozinho, normalmente ou idealmente ele está rodeado de assistentes de arqueólogo. Todos os outros que vocês veem aí à volta, com estes círculos vermelhos, são os assistentes de arqueólogo. Depois há uns que são os operários, mas neste caso a maior parte deles são os assistentes de arqueólogo. E vocês conseguem ver os assistentes de arqueólogo fazerem uma série de funções. A ver uns fragmentos cerâmicos, a restaurar umas estruturas, a escavar esqueletos, a fotografar, aqui a escavar outras coisas, ali a fazer topografia. Portanto, eu acho que esta imagem é um bom exemplo do que é uma escavação arqueológica e de como é tão necessário termos os assistentes de arqueólogo. Então, só para também enquadrar um bocadinho a questão do assistente, da questão do porquê este curso, que atualmente é a única escola que tem este curso é exatamente a nossa, e porquê que esta escola aparece aqui? Como a professora Júlia disse, ela situa-se na aldeia de Santa Maria do Freixo, e não é por acaso, ela situa-se na aldeia de Santa Maria do Freixo, porque a aldeia de Santa Maria do Freixo na realidade está sobre um sítio arqueológico, que é a cidade romana de Tongóbriga, não é? Que é monumento nacional. Ou seja, e eu lembro-me que uma das coisas que eu fiz questão de dizer naquele videozinho da apresentação é que eu queria vos mostrar as nossas salas de aulas. E não há melhores salas de aulas do que estas para a arqueologia, mas também para a fotografia, não é? Porque nós convivemos com um sítio arqueológico espetacular, que a maior parte das pessoas pensa só na cidade romana, mas que é um sítio que tem uma ocupação já desde a Idade do Bronze, e estas são as nossas salas de aula. Eu e a Dulcineia fomos colegas na faculdade. Eu aprendi a desenhar na faculdade umas pedras que a professora nos punha lá no chão, umas pedras que não eram arqueológicas, não é? Eram umas pedras que ela arranjava. Os alunos têm a oportunidade de desenhar estruturas arqueológicas verdadeiras, de ajudar a restaurar algumas estruturas, de trabalhar com materiais arqueológicos reais. E eu penso que isto faz toda a diferença, não só porque
eu gosto muito também de estar ao ar livre, portanto as nossas salas de aulas são realmente espetaculares. E eu não queria deixar de vos mostrar, para quem não conhece, um bocadinho da envolvente da escola, que é um bocadinho diferente das outras, não é? E aqui lá está, vem aqui, é uma fotografia do Ricardo Raminhos, a mostrar exatamente como é que é a nossa sala de aula. Vocês veem aqui os alunos a fazer fotografia, a fazerem desenhos de alçados e aqui a desenharem e a limparem também as estruturas. Portanto, isto é um exemplo de uma nossa aula normal. E eu trouxe-vos então para verem o plano curricular do curso. Como qualquer curso profissional, nós temos então uma componente sociocultural, com aquelas disciplinas mais comuns, o português, o inglês, a arte de integração, TIC e educação física. Depois temos uma componente científica, que também está muito vocacionada para a própria área da arqueologia. A físico-química não é por acaso também, porque tem uma relação bastante grande com a área, por exemplo, da conservação e do restauro. A história e cultura das artes, como também me parece óbvio. A matemática, porque a matemática às vezes pode não parecer, mas a matemática tem uma grande aplicação, é muito utilizada, uma série, desde a estatística, mesmo o próprio desenho, são a aplicação dos princípios matemáticos. E depois temos então a componente técnica, e é exatamente desta componente técnica também que eu vou mostrar algumas imagens e mostrar um bocadinho, porque também acho que, como sendo um curso que só a nossa escola leciona no momento, que também é importante que as pessoas conhecessem o que é que os alunos aprendem, o que é que nós ensinamos na escola no curso de assistente de arqueólogo. Não é? Pronto, então, só genericamente, há 3 grandes áreas, 3 grandes disciplinas no curso de assistente de arqueólogo, disciplinas técnicas de investigação, de registro e de conservação. E eu vou-vos mostrar só 2 ou 3 exemplos de cada um, só para perceberem mais ou menos como é que as coisas acontecem ali na escola. Então, há uma série de módulos de técnicas de investigação. As técnicas de investigação em arqueologia são um bocadinho mais teóricas, porque eles aprendem uma série de conceitos mais teóricos, não é? Conceitos teóricos, mas com uma grande aplicação prática sempre. É uma coisa que nós tentamos sempre, é que tudo seja muito prático, porque exatamente ao fazer nós também vamos aprendendo mais as coisas, não é? E então, eles nestes módulos da disciplina geral, eles aprendem a dominar técnicas, instrumentos e metodologias de trabalho, técnicas de análise de estruturas e materiais, análises estratigráficas e também a estruturar e desenvolver um projeto em arqueologia. Como exemplo, eu trouxe-vos aqui o exemplo do primeiro módulo que eles têm normalmente na escola, de arqueologia, que até é comigo, em que eles vão exatamente aprender os conceitos que para eles são um bocado abstratos. Quase toda a gente já ouviu falar de escavações, mas não conhece outras coisas. E então, neste primeiro módulo, eles aprendem o que é que acontece em termos muito gerais numa escavação. Aprendem os conceitos gerais para poderem perceber um bocadinho como é que tudo funciona, mas na prática estão a aprender uma série de coisas, estão a aprender as ferramentas que eles vão utilizar, como por exemplo o nível óptico, aprendem que nós temos que quadricular uma escavação e porquê, que as fotografias, tem que haver sempre diferentes fotografias das diferentes fases da escavação, aprendem as noções básicas do desenho. É um modo em que eles aprendem uma série de coisas gerais que eles vão aprofundar ao longo do curso. E aprendem também a preencher genericamente as fichas como nós preenchemos numa escavação e também a elaborar um relatório. Portanto, todos os trabalhos que eles fazem têm de haver sempre um relatório no final para eles também perceberem, não é só escavar, tirar terra, é preciso depois fazerem documentos escritos sobre aquilo que estivemos a fazer. Um outro módulo que eles também têm, por exemplo, o Tiago, que é nosso aluno de assistente arqueólogo, tivemos este ano, é o módulo de análise de materiais, em que eles basicamente vão adquirir competências para identificar, recolher e tratar diferentes materiais, seja em contexto de escavação, seja em contexto de gabinete. E o que vem aqui são exatamente algumas fotografias de algumas das nossas aulas, em que vem aqui o tratamento dos materiais, neste caso eles estão a lavar fragmentos sérvicos, a marcação dos materiais, o estudo dos materiais e, por exemplo, aqui a colagem dos materiais. Portanto, nós, neste módulo, eles aprendem, depois de recolher os materiais, o que é que nós fazemos com isto, porque a arqueologia não é só escavação. É preciso pegar nestes materiais, tratar os materiais e perceber as histórias que eles nos podem contar, não é? E toda esta parte técnica, os assistentes de arqueólogo normalmente são eles que fazem nas empresas. Nas empresas, isso, sim, nas empresas.
em técnicas de, tem aqui um erro ortográfico, registro em arqueologia. São exatamente, é uma disciplina que vocês veem tem muitos módulos, entre os quais a fotografia, que é o Ricardo Raminhos que lhes dá, em que eles têm, a grande parte da componente são exatamente os registros. Eles aprendem técnicas, métodos e a trabalhar com equipamentos e ferramentas dos diferentes registros que nós fazemos em arqueologia. O registro gráfico, portanto o desenho, tudo que é a cartografia, os mapas, a topografia e o fotográfico. Como fotografar, como desenhar estruturas, como desenhar materiais. Esta é a grande disciplina, depois dividida em módulos mais pequenos, em que eles aprendem exatamente estas técnicas todas de registro que nós usamos em arqueologia. E trago-vos alguns dos módulos que nós damos, por exemplo, desenho de campo, em que eles aprendem a fazer desenhos em planta, alçado, portanto, vistos de cima, de frente e em secção, de estruturas arqueológicas. E lá está, era o que eu vos dizia, quem me dera a mim na faculdade, eu ter podido desenhar estruturas mesmo, não é? É totalmente diferente, eles vão desenhar exatamente o mesmo. Sim, falhou agora um bocadinho. Não sei se falhou só para mim ou para ele. A vetorizar, ou seja, a fazer um tratamento gráfico no computador destes mesmos desenhos. As técnicas de conservação. Isto é um curso de assistente de arqueólogo, não é um de conservação e restauro, mas é importante que qualquer assistente de arqueólogo, como qualquer arqueólogo, tem que perceber quando recolhe um objeto em campo que, dependendo do material, tem que ter algumas precauções com ele. Também tem que saber que se encontram estruturas arqueológicas, como é que as podem manter, que tipo de patologias, não é? Que tipo de problemas é que aquela estrutura pode ter e como registar. E estes módulos de conservação são exatamente módulos com estes objetivos, de elaborar diagnósticos, de perceber os problemas e depois muito de limpar, manter e estabilizar estas estruturas. Eu trago-vos aqui um exemplo de um módulo, é um módulo de ruínas, que lá está, é um módulo muito prático e que é obviamente dado nas ruínas da cidade de Tongóbrega, não é? Em que vocês podem ver aqui, em que esta parede, por exemplo, estava cheia de líquenes, os alunos tiveram que registar estes líquenes, entre outras patologias, outros problemas que ela tinha, tiveram que limpar, não é? de pulverizar com produtos adequados, têm que limpar as estruturas e depois têm que as estabilizar, para elas se manterem mais uns milhares de anos, não é? Nestas condições. Eu também vos trouxe aqui um bocadinho o que eu acho que a escola também tenta muito, ou nós tentamos muito na escola, que trago aqui as questões da componente geral. Porquê? Porque os cursos não é um curso de assistente de arqueólogo, mas nós temos uma preocupação grande em envolver também as outras disciplinas. E eu trago-vos aqui um exemplo de como é que nós tentamos que a arqueologia chegue a todas as disciplinas. E eu trago-vos um exemplo ali está na escavação, uma pessoa a correr, e eu trago aqui como exemplo uma atividade que nós desenvolvemos na escola, acho que há 3 anos, que são as Olimpíadas da Antiguidade, em que a disciplina base é a Educação Física, que os nossos alunos também têm, mas em que depois nós trazemos outras escolas para a nossa escola, este é o Fórum de Tongóbrega, para exatamente fazerem estas provas. Portanto, não é uma reveles maneira... muito sobre esta atividade, porque vamos não, falar só para terem sobre uma isto. ideia, só para terem uma ideia, eu trouxe esta, podia ter trazido outros exemplos, mas achei que este era chamativo para a seguir poderem assistir a outras coisas, mas exatamente para perceberem que a arqueologia, e nós achamos que a arqueologia se enquadra em qualquer coisa, e este é um bom exemplo, não é? Com os dados que nós temos de quais é que eram as provas das Olimpíadas no passado, o que é que nós fazemos na escola? A formação em contexto de trabalho, ou aquilo que a maior parte das pessoas conhece como os estágios profissionais, não é? Os estágios durante o curso. Nós optamos por dividir a formação em contexto de trabalho em 7 períodos, porque achamos que é importante que um aluno não esteja só no final há cursos em que eles estão no final do curso, fazem a formação toda, nós achamos que eles devem ir por fases, dentro de períodos de 15 dias a 1 mês,
no máximo de sítios diferentes possíveis, com cronologias diferentes, da pré-história à época contemporânea, com pessoas diferentes a dirigir, em sítios diferentes do país. Nós gostamos que as pessoas que eles tenham contactos com coisas muito diferentes da realidade que têm ali na escola. Ou seja, porque o objetivo é exatamente esse, é que eles se aproximem de um real contexto de trabalho, não é? E o real contexto de trabalho não é com a professora Susana, porque a professora Susana em contexto de trabalho também não é a professora Susana. É importante que eles entendam que o profissional é um bocadinho diferente, o trabalho em si depois também é um bocadinho diferente. E normalmente nós fazemos dividido em sete períodos e aqui tem algumas das entidades que são parceiras a nível do curso de assistente de arqueólogo, desde câmaras municipais até empresas privadas empresas de arqueologia ou de conservação e restauro. Aqui trouxe algumas imagens, não sei se vêem, só para terem uma ideia de algumas imagens do contexto de trabalho. Eu fui buscar algumas dos alunos até que estão hoje na escola. Tem aqui o Tiago em Foscoa. Isto são escavações que nós fizemos em Várzea do Douro, no Mar Canaveses. Aqui é não me lembro agora aqui do nome da Faninhães, Capela de Faninhães, Vila Boa do Bispo. Aqui temos o Tiago e o Rui em Foscoa. Depois temos aqui o Tiago e o Rui também em Tomar, num abrigo. Aqui também. Temos aqui em Lousada, a escavar também com o antigo aluno da escola, que é arqueólogo na Câmara Municipal em Lousada. Aqui temos a Sandra e o Rafael em Estarreja. Nós, numa visita que fomos fazer a Lousada, Vila Boa do Bispo, mas nós também fazemos contexto de trabalho na escola, porque nós temos muito material de escavações também que fazemos, portanto, de vez em quando fazemos formações em contexto de trabalho na escola, não é necessariamente fora, queremos que os alunos vão para fora grande parte das vezes, mas por vezes também os fazemos na escola, porque lá está, nós estamos num sítio arqueológico e temos muito material e muitas estruturas para tratar. Deixa eu ver que não consigo passar. Há bocado falaram da prova de aptidão profissional. Eu trago-vos, a prova de aptidão profissional é uma prova que todos os cursos profissionais têm no final do curso, não é? Em que eles têm de mostrar as competências que adquiriram ao longo do curso. Normalmente são competências, não é? Nós queremos que eles mostrem as competências técnicas que eles adquiriram, não é? E aqui trago-vos só alguns exemplos e posso-vos dizer que algumas delas estão assim já mesmo a um nível bastante, já praticamente de faculdade. Temos aqui algumas provas de aptidão profissional mesmo muito boas e muito variadas. Portanto, era só para também terem uma ideia. Todos têm, eu orientei algumas, mas a escola tem centenas de provas de aptidão profissional. Lá está, podemos também organizar todas e também dar aqui um trabalho para os alunos bastante grande. Agora estes aqui ficaram assim desformatados. Por último, o que é que eu queria também mostrar, que acho que também é importante. Nós achamos que a escola também faz educação patrimonial, sei que é uma coisa que vamos falar a seguir, mas eu acho que é muito importante que os potenciais alunos e encarregados de educação que estejam a ouvir, que percebam que nós achamos que os alunos devem participar nestas nossas momentos de educação patrimonial, em que os alunos, e vocês veem aqui, são alunos da escola. Aqui temos a Joana, aqui a Beatriz, aqui temos a Juliana, aqui a Beatriz e a Sabrina, aqui o Francisco, até de outros cursos, porque nós achamos que quando eles conseguem deixar de ser os alunos e passam a ser eles os formadores ou os educadores, é porque eles aprenderam e interiorizaram aquilo que nós ensinamos. Portanto, nós vemos também estas atividades como um momento muito importante na formação deles e gostamos que eles participem connosco. Espero que tenham gostado e acho que está. Não sei, também temos aqui o Daniel, que também pode dizer alguma coisa, professor. Acho que foi muito bom, porque ficamos a conhecer, quem nos está a ouvir, não é? Fica esclarecido sobre todo o trabalho em arqueologia, fica também esclarecido sobre o trabalho em fotografia, e acho que isso é importante para quem pretende vir para a nossa escola, não é? E saber que tipo de pessoas e que tipo de coordenadores tem pela frente. Acho que isso é muito importante nós darmos-nos a conhecer. Também porque no caso da arqueologia não há essa variedade, não é? Mas no caso se calhar do técnico de fotografia há outros cursos noutras escolas,
mas acho que também poder dizer que vir para a escola é uma mais-valia, acho que é importante, não é? E nós estamos numa área arqueológica, temos uma paisagem espetacular para fotografar, portanto é uma mais-valia para nós estarmos ali, não é? Para nós e para os alunos. É ou não é, Tiago? Olha o Tiago a dizer que sim, claro, claro, o Tiago adora. Muito bem. Pronto, não sei o que é que querem dizer mais. O Daniel quer dizer algo. Daniel, também és formador na nossa escola. O Tiago quer falar. Então, aquilo que eu posso só dizer é que, pronto, eu só há pouco tempo é que atravessei o Rubicão de arqueólogo para professor e da parte de quem estava no mundo do trabalho para onde os alunos vão no futuro, muitas vezes gostava eu de ter tido contexto de trabalho e material arqueológico para estudar que eles têm, a inveja tenho eu agora em retrospectiva, e muitas vezes gostava eu de ter aqueles que são os nossos alunos em formação de contexto de trabalho, mais tarde, em contexto profissional, gostava eu de os ter a ser assistentes nos locais que eu trabalhei. Portanto, aí sim, dar o meu aval absoluto que eles têm um contexto que em poucos sítios há, ou em mais nenhum há, e que faz inveja a muitos cursos já de faculdade de arqueologia. E isso de quem já passou pelos, pronto, quer um, quer outro, e quem teve no mundo de trabalho há pouco tempo e que agora vê a situação e pode medir, quer um lado, quer do outro. Portanto, é um curso decididamente único, e é uma escola decididamente única, e dificilmente se conseguia uma confluência de sítio, local e formação da maneira que, e recursos, da maneira que se apresenta aqui. E os alunos, pronto, os alunos dizem isso, não é? O Tiago vai dizer isso já a seguir. Passamos para ti, Tiago, anda lá, diz qualquer coisa, para não sermos só nós a falar. Então, senhora, Então, diz lá. é assim. O que é que encontraste na nossa escola que não encontraste em mais nenhuma? Liberdade, Liberdade? Muito bem. sim. Como a nossa escola não tem as salas de aulas Sim. são meio esquecidas porque está intercalado numa arteira tradicional portuguesa e que não tem grades. Não é tipo um edifício escolar. Tu Sim. sentes mais liberdade e como é Claro, a nossa escola é uma aldeia, não é? As nossas salas estão na aldeia. É diferente de um edifício onde nós andamos por ali presos. Sentes que não estás numa escola, mas estás, tipo, não tens aquela pressão escolar que estás numa escola. Tu vais até, tipo, parece mais uma festa de estudo, como mais vezes, do que propriamente uma escola fechada, sete chaves, num edifício. É isto. Uma coisa, em termos, como a doutora Júlia falou, eu sou de Braga, eu vim estudar de Braga para o Marco e em Estatia, eu durmo durante a semana no Marco e só para avisar, não é só para as mães ou os alunos que tiverem aquele passo só tiver casa lá na aldeia, também há pensões e apartamentos que podem alocar ou ficar no Marco, no centro da cidade. E são mais ou menos meia hora a pé do centro do Marco até o Freixo, que é a terra do Freixo, e tipo 5 minutos de carro. É relativamente perto. E eu moro na pensão, na residencial Nantir, que vocês podem ir, tens a mim, tem a mim, e eu cuido de vocês, não se preocupem. Eu cuido de vocês. No próximo ano vou para o 12º, por isso tens aí um veterano.
É verdade, é verdade. O Tiago orientar-vos-á. Querem Muito viajar bem. no mundo do mar. Diga, No doutora início Carolina. parece ser muito grande, mas depois de estás lá 2 meses, tu vais reparar que é muito pequeno e É é verdade, fácil. é verdade. E todos estamos em família, não é? Júlia É. diz, tens que libertar o teu isso. Pronto. O que eu queria chamar a atenção, e de facto foi isso que o Tiago disse, eu estava-me a lembrar disso, ainda bem, Tiago, tu falaste nisso. Não sei se repararam numa das imagens que a Susana passou, que foi portanto, do edifício da nossa escola. E se repararem, de facto, o Tiago disse que a nossa escola não parece uma escola. Ou seja, nós não temos as grades, nós não temos aqueles portões, nós temos as nossas salas de aula, são espaços recuperados da aldeia. Portanto, o nosso espaço escolar é a aldeia. O que, por um lado, dá a sensação, de facto, que o Tiago disse, de liberdade, dá, de facto dá, mas aí acrescenta-nos muito mais responsabilidade, quer com nós formadores, quer com a própria direção, porque reparem, eles estão ali, eles não estão dentro de um espaço ao qual nós possamos ali controlar e saber, mas ao mesmo tempo dá uma responsabilidade também a eles. Não temos toques, não há campainha, graças a Deus que não temos uma campainha, mas todos eles e o corpo docente tomam conta das horas de entrada e de saída, portanto nós não temos esse problema. Claro, é preciso reajustar os primeiros alunos para que lá vão, não é? Para saber todos esses hábitos, mas isso imediatamente é absorvido. Portanto, os alunos sabem para onde é que têm que ir, para onde vão e quais são as aulas que irão ter, mas não têm aquela noção de clausura, que estão dentro de um recinto fechado, que ali não se podem fazer. Não, nós temos ali o espaço e o adro da igreja, para nós entre aspas, é o espaço de recreio deles, não é? Jogos de futebol, entre outros. Portanto, todo o espaço da aldeia é vivido pelos alunos e isso de facto dá uma sensação de liberdade, mas dá uma responsabilidade muito grande a nós formadores e à própria direção. Mas, e também a nós, de certa maneira também nós ganhamos responsabilidade e como não temos campainhas e essas coisas, que nós também temos uma certa responsabilidade para alguns aspectos. Sim, fala-se tanto nisso, não é? Em dar responsabilidade aos jovens e acho que de facto a nossa escola dá essa responsabilidade, não é? Porque vocês também têm que pensar um pouco o que é que, epá, já estamos perto da hora, temos que sair do bar, temos que nos dirigir à sala, não é? E deixa-me também falar de um outro aspecto, mesmo sendo uma escola pequena, todos nós somos, e ao contrariamente aos mega agrupamentos que nós temos hoje em dia, e é tudo mega agrupamentos, nós somos uma escola onde todos nos conhecemos. Portanto, todos nós nos tratamos pelos nomes, todos nós nos conhecemos. E os próprios funcionários, há sempre aquela noção de proteger, não é? Depois as senhoras que estão na cantina, se comem, se não comem, nós temos informações sempre atualizadas e na hora, quem comeu a sopa, quem não comeu a sopa, para exatamente, e uma atenção especial para os miúdos que estão de fora. Isso aí, a sopa, a fruta, isso são sempre controlados. Já sabemos que muitas vezes a refeição em si se calhar não é de agrado especial dos alunos, mas de facto temos um controle e as senhoras aí fazem um trabalho espetacular de nos de facto olhar para os alunos, que de facto é para eles que nós estamos ali e há um controle muito grande. Os alunos não vindo à escola por qualquer razão ou nos avisam, ou de facto então aqueles de fora bem sabem que me têm lá à porta a bater, a saber porque é que não veio à escola e mobilizo, seja o que for, para saber o que é que se passa. Mas lógico, a escola é pequena,
conhecemos-nos todos e há de facto um cuidado para os miúdos que vêm de fora, porque acho que é a nossa obrigação, e seja os de dentro, não é? Os do Marco, nós temos sempre esse cuidado, quem falta imediatamente na altura nós estamos em controle absoluto sobre isso. Aí, Tiago, não há grande liberdade, te digo, e já, pronto, e eles bem sabem dessas situações, passam lá pelo meu gabinete. Passam lá pelo gabinete. Pois, o ir à direção, pronto, porque tem que ser, portanto, uma escola tem que ter regras e tem que ter determinado tipo de condutas e, de facto, nós temos que atuar sobre essas situações. Esse é o meu papel. Muito bem. Não sei se... Eu acho que nós também, é assim, creio que nós tivemos alguns. Pronto, e antes de terminarmos, eu vou pedir desculpa por todos nós, porque houve aqui uns problemas técnicos, surgiram uns problemas técnicos, tive que recomeçar o vídeo e lançá-lo diretamente pelo Zoom, porque houve aqui um problema, e não se ouvia o áudio. Pronto, portanto, mas é assim, porque nós estamos também a aprender a utilizar estas plataformas e nem sempre é muito fácil para quem não sabe utilizar estas plataformas e pensar assim, bom, eu tenho que fazer isto e como é que eu agora vou fazer, onde é que eu clico, onde é que eu lanço o vídeo, como é que eu faço isto agora, pronto. De resto, nós queríamos dar a conhecer a escola e eu creio que cumprimos o nosso objetivo. Deixa-me, Dulcinei, peço desculpa, deixa-me só acrescentar, porque há bocadinho o Tiago disse que demorava meia hora, um quarto, falaste nisso, deixa-me só esclarecer que, portanto, a escola, como todos os alunos de uma escola qualquer, têm o transporte garantido e nós temos uma caminhonete, portanto um transporte da escola que traz os alunos desde o centro do Marco à escola e que os leva para baixo. Portanto, nós temos um contrato em que nos trazem os alunos cá em cima e depois vão para baixo ao fim das atividades letivas. É lógico, essa meia hora é se quiserem ir a pé, certo? Mas a escola tem o transporte particular da escola que os leva ao centro da cidade e depois aí irão tomar os outros autocarros ou irão para casa ou seja por onde for. Portanto, essa meia hora aí, Tiago, é... Não, eu como o Rui está na Tona Sérica, eu estou em paz, eu costumo ir uma vez, além de ir para a escola, pelo autocarro, quem quiser ir para o Freixo para estar com alguém, diz que são meia hora a pé, é um tirinho, é rápido. Um tirinho, mas é sempre a subir. Verdade. Para até já para assustar, mas ou não. Para o Freixo é subir, mas para o Marco é descer. Pronto, portanto. Até podes estar campalhote. Sim, vai a rebolar por lá para baixo. Porque não? Pronto. Senhora. Mais posso falar mais? Diga lá. É sobre os contextos de trabalho. Contexto de trabalho. Vocês vão estar no campo, vão aprender o que vão materializar? Não. Concretizar? Não, vão praticar. fazer aquilo que aprenderam. Sim. Aplicar isto. Aplicar aquilo que aprenderam, mas depois, como nos contextos de trabalho, vamos também combinar e estamos todos na mesma camarote ou quarto. Camarata! Meu Deus! Camarote! Tu já estás a meter medo aos pais do género, meu Deus, mas eles estão todos juntos a dormir. No camarote! Enganei-me na palavra. Acontece. Estão a dormir na camarata, às vezes. Camarata, mas vamos dizer que em Lousada... isso é uma separação entre raparigas e rapazes. Há uma separação. Pois
Nós costumamos acabar o trabalho, dependendo começamos nos contextos de trabalhos às 7, só tive de escutar às 7 em Coscoa, outros mais cedo que são às 8, ou 9, às 9 também, em Tomar, 9 menos e um quarto. As horas são 7 horas diárias, não é? É Sim. semelhante a um horário laboral. Costumamos ir comer. Podemos ir comer num restaurante que é que a Câmara ou as pessoas que tu estás, do contexto de trabalho que nos acolheram é que pagam, isto não sei bem como fazem. Em Os contextos de trabalho, a estadia e a alimentação é dada pela entidade de acolhimento. Sim, é. Depois temos a hora de comer, do almoço. Depois saímos entre as 5 e 6 e depois das 5 e 6 tomamos banho e temos praticamente à noite, vamos jantar no sítio que a entidade escolhe e depois temos à noite para fazer o que nos podemos sair. É isso. Podemos, mas não devemos. Claro, então vão conhecer o sítio, claro. O lugar, a cidade. Claro. Há outros, por exemplo, eu em Tomar estive num centro de dia durante toda a semana e não se podia sair porque ficava isolado. Tinha de ficar no centro de dia durante... Mas se quiserem ver uma série ou uma coisa assim, a partir das 6 é à vossa vontade. Sim, eu acho que o Tiago também levantou aqui uma questão que acho que é importante. Os contextos de trabalho é de facto a aplicação da parte teórica toda, mas também tem uma parte lúdica. Não vamos dizer, os alunos também precisam disso em contexto de trabalho, pois eles trabalham, certo? Geralmente, eles vão sempre em grupo, ou geralmente vão em grupo, e também têm que conviver com as pessoas e com os outros que lá estão a fazer a escavação entre eles. Eu acho que isso é saudável, não vejo nada de mais em eles conviverem e naturalmente isso acontece e é interessante também revelarem uma outra dimensão que é a dimensão de cidadãos, ou seja, de agirem em conformidade com o seu pensamento. Isso aí acho que faz muito bem. E isso é ótimo, não é, Tiago? É. A experiência que não temos com os nossos colegas de turma tornamos amigos. De certa maneira, tornamos mais próximos do que colegas. Nesse contexto, conhecemos melhor as pessoas, como estamos durante uma semana inteira todos juntos e trabalhamos juntos e torna-se num ambiente de união. Temos de ser assim. Excelente. Isso é bom. Isso é muito bem. Muito bem. Eu acho que, não sei se vocês têm mais alguma coisa a dizer ou não. Também já estamos aqui há 1h15, não é? Já estamos há bastante tempo, com interrupções, mas há bastante tempo, e acho que cumprimos bem o nosso papel aqui de divulgar a escola e os cursos e também um pouco do que é o ensino profissional. Mas para isso, depois nós nas próximas lives vamos ter outros temas, vamos ter uma live sobre os projetos de flexibilidade curricular, de autonomia e flexibilidade curricular e se calhar um pouco sobre o ensino profissional. Ainda estamos a desenhar, a professora Júlia ainda está a desenhar um pouco o que é que vamos falar nessa live, quem vamos convidar, e queremos que também seja assim uma coisa que traga algum conhecimento e alguma clareza a este assunto. E depois vamos ter outras sobre as Olimpíadas, sobre como o desporto pode estar relacionado também com a arqueologia e com o património. E por isso vamos nos vendo nestes encontros também. Foi uma coisa boa, apesar de tudo, que veio com este problema mundial, mas que trouxe coisas boas, não é?
pronto, Ok. tá tudo? Até à próxima. Um beijinho a todos. Até Um beijinho a quem próxima. nos ouve e boa tarde a todos e obrigada a quem esteve connosco até este momento. Obrigado. Obrigada. Obrigada a nós.